Beleza. Pessoal, vamos começar. Então, 9.6. Até achei que o pessoal que estava comentando ali no grupo entraria também. É, que a gente vai fazer hoje, tá? Nas aulas de sábado e da semana passada, a gente conseguiu fazer bastante exercício sobre fundamentos de finanças, né? Então, a gente falou sobre muitas coisas aqui, entre eles, a gente falou sobre o sistema de amortização constante, a gente falou sobre a tabela Price também, a gente falou sobre o demonstrativo de resultado das empresas, e com isso, como que a gente chegava lá no EBIT, no EBITDA. A gente falou sobre fluxo de caixa também, tanto pensando em como encontrar o valor presente líquido, em como encontrar a taxa interna de retorno, a taxa de interna de retorno modificada, que considera que os fluxos de caixa eles não são reinvestidos à própria TIR. Esse conceito é super importante também, né? O que mais que a gente falou? A gente falou de payback descontado. Então, aqui mais uma vez, conceitos que envolvem descontado envolvem o valor do tempo no dinheiro. Então, pois, se eu tive um investimento aqui na data zero e tive vários fluxos de caixa, quando que seria o meu payback? Quando que esse investimento seria pago? Em uma data X. Só que o valor do caixa na data X, ele não tem o mesmo valor do dinheiro que na data zero. Então, como que eu trago isso a valor presente para entender qual seria o meu payback descontado, considerando o valor do dinheiro no tempo, né? Aqui também é a mesma coisa. Quando a gente falou de TIR e TIR modificada, a gente falou de fluxos de caixa aqui, só que pensando que a gente tem ao longo do período, se a gente fala em investimentos, o risco de reinvestimento, né? Ou seja, a gente considera que os fluxos de caixa intermediários, eles não vão ser investidos, na maioria das vezes, a sua própria TIR. Então, para isso que a gente precisa achar a TIR modificada. Então, a gente falou de vários desses conceitos, né? Em como encontrar uma parcela N de determinado financiamento. A gente falou também de desconto bancário, que a prova tem cobrado cada vez menos, mas que é importante a gente saber também, acho que é desconto simples. Então, quem não assistiu às aulas, volta ali atrás, assiste de novo, as aulas ficam gravadas, que tem bastante conceito legal. Reforçando, aqui nas nossas aulas, acho que o principal ponto é reforçar os conceitos, né? De forma que a hora que as questões elas misturem vários conteúdos, eu consiga entender com clareza o que é que a questão está me pedindo, né? Como a gente, dentro dessas aulas 1 e 2, a gente conseguiu explorar bastante recurso diferente, hoje eu trouxe algumas questões com uma ótica diferente das que a gente já tinha estudado nas últimas aulas, e além disso também trouxe algumas questões que os alunos discutiram ali com a gente no grupo, tá? Inclusive a última que o pessoal estava debatendo ali agora, eu não coloquei no material, mas a gente escreve um esboço aqui, eu acho que fica fácil de todo mundo entender, tá bom? Primeiro, antes de começar e falar sobre a parte 3 dos fundamentos de finança que eu separei aqui para a gente hoje, primeiro queria agradecer a compreensão de vocês, porque quem esteve comigo no sábado viu que a minha filha estava começando a passar um pouquinho mal, estava febril, estava com febre, na verdade, e aí, poxa, acaba que infelizmente ontem ela estava ruinzinha, eu tive que dar um suporte aqui. Infelizmente, não pude estar com vocês, mas poxa, ela está sendo bem cuidada, ainda não melhorou. Mas hoje estou aqui firme e forte. Vamos matar esse conteúdo aqui, tá bom? Eu pensei, eu queria resolver aquela questão de taxa spot que o pessoal mandou no grupo ali. Tá todo mundo no grupo? Vocês viram a questão? Ninguém me respondeu aqui, nem no chat, nem no microfone. Mas, enfim, Eu se não vi. tiver. Não, mas a gente vai colocar ela aqui também, tá? Se não tiver, por que eu estou perguntando se está todo mundo no grupo? Se não tiver, seria bem legal vocês entrarem lá, porque sempre o pessoal posta questão nova, discute ali, todos os professores estão no grupo também. Qualquer coisa me avisa aqui, tá bom? Então eu vou resolver aquela questão, mas eu vou resolver ela no meio da aula, tá? Por quê? Porque eu separei alguns conteúdos aqui para a gente falar de forma que a gente entre nessa questão de taxa spot, tá? E aí, a hora que a gente entrar eu faço um caderno novo aqui e a gente resolve essa questão. Tá joia?
Vamos para a primeira, então? Vamos tirar essa caneta preta, vermelha, que vermelha fica feio demais, né? Vamos para a preta. José precisa pagar um empréstimo no valor de 1.580. O pagamento com a primeira parcela no ato e as outras duas a cada 30 dias. Se optar pelo pagamento à vista, receberá um desconto de 3% sobre o valor devido total. Caso decida pagar parcelado, a taxa de juros embutida no imposto será de aproximadamente legal. Então, vamos lá. Ele tem uma dívida aqui de 1.580, né? Em tese, esse seria o PV dele, o valor presente, né? Em quantas vezes que ele vai pagar? Ele vai pagar a primeira parcela no ato. Então, quando é no ato, o que que a gente vai ter que usar aqui? Vamos usar o begin, não vamos esquecer desse begin, né? E as outras duas parcelas a cada 30 dias. Então, qual que é o nosso N, né? O nosso N, ele é igual a 3, né? Se ele vai dividir em três parcelas iguais, vamos abrir nossa HP ali, 1.580 dividido por 3. 1.580 entra 3 divide, o PMT vai ser 526,66, né? PMT é igual a 526,66, certinho? Então, a gente tem aqui o PMT, a gente tem o N e a gente tem o PV dele também, né? Legal. Só que, qual que é o ponto aqui? Se ele pagar à vista, ele vai ter, nesse 1.580, um desconto de 3%, né? Então, o PV novo dele seria qual? 1.580 entra 3% menos, seria 1.532,60, né? 1.532,60. Caso decida pagar parcelado, no imposto será de aproximadamente D. Vamos lá. PMT 522,60. 300. Vamos lá. O que que ele pede aqui? Ele pede a taxa. Vamos zerar a nossa calculadora aqui e vamos para a questão. Ele precisa pagar um empréstimo de 1.580 com a primeira parcela no ato e as outras duas de mil. Então, 1.580 seria o nosso PV. Só que na verdade o nosso PV ele vai ser o valor com desconto, né? Quanto que é o valor com desconto? 1.532,60. 1.532,60 seria o PV dele. O N é de 3. O N é de 3. A parcela 526,60 CHCS PMT. Qual que vai ser a taxa disso? A taxa vai ser 1,53. Vamos ver se tem isso aqui, porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Pessoal, deixa eu encerrar essa tela aqui. Tá travando para mim. Só um minutinho. Eu tô aqui, só tô reiniciando meu sistema aqui, porque para mim tá travando pra caramba o iPad. Só um minutinho, viu? Vamos lá. Tô... Deixa eu voltar aqui. Tá todo mundo comigo aqui? Eu não vi ninguém falar no chat. Não sei se tá travando para vocês também o meu áudio e a minha câmera. Só me dá um sinal aqui, por favor. A câmera tá normal, Rafa. Beleza. Então vamos voltar aqui. Você já fez a desse do benefício fiscal lá ou não? Oi? Esse que a gente estava perguntando no grupo, você fez? A resolução? Que eu entrei Não, agora. não fiz. Eu não vi esse. Eu vi Ah, as então sem taxas problema. spot ali, que é o conteúdo de hoje. Tá, Mas sem depois da aula eu problema. resolvo aquela lá e mando também. Pode ser? Combinado. Tá, Ó, claro.
Então, o que que a gente falou aqui? Vamos voltar. Apareceu a tela aí de novo para vocês, não apareceu? Acho que sim, Sim, né? tá na tela. Legal. Aham. Então, a gente tem um PV aqui. O que que a gente tem, né? Vamos encerrar aqui, colocar o end, né? Primeiro que ele vai começar com uma parcela no ato, né? Então, é importante a gente colocar o begin, né? Vamos colocar lá o begin, begin, né? O que que a gente tem? A gente tem um novo PV dele aqui de 1532,60, né? 1532,60 é o nosso PV, né? Qual que é o PMT? O PMT é de 526,66. 526,66 CHCS PMT. De quantas vezes? 3 vezes. A gente vai chamar o I aqui, que é 3,1240. Vamos ver se tem isso aqui. 3,13. O nosso I vai ser 3,1240, aproximadamente 3,13, tá? Se a gente não tivesse colocado o begin aqui, não daria certo, né? Opa. Se a gente não tivesse colocado o begin, vamos encerrar aqui, né? 526 seria o nosso PMT, 1532 o nosso PV, 3 o nosso N, qual seria o I? Daria errado, né? Então a gente tem que lembrar que a primeira parcela aqui é no ato, perfeito? Então esse que é o ponto, gente, não vamos esquecer, sempre que colocar no ato ali, a gente colocar o begin, senão vai dar errado, tá bom? Caroline fez um empréstimo no valor de 120 mil. Você pode falar comigo que eu joga fora. Acho que Dedo no carro, na pele, na testa. vou mutar a Poli aqui, que eu acho que desmutou sem querer. Mas se não foi sem querer, se foi para perguntar alguma coisa, Poli, desmuta aí de novo, tá bom? Caroline fez um empréstimo no valor de 120 mil a uma taxa de 1,5% ao mês, parcelado em 48 vezes. Após o pagamento da parcela de número 24, ficou faltando esse dado aqui, tá? Caroline decidiu procurar a instituição financeira para saber qual seria o valor para quitar o seu empréstimo. Considerando o financiamento por dois tipos de sistemas diferentes, saque e price, qual seria o valor aproximado da parcela em cada um deles? Eu até mandei o arquivo novo e ficou sem o dado ainda. Mas enfim, a Carolina fez um empréstimo de um N de 48. 48. 48. E ela já pagou 24, né? Ela pagou 24. Restam quantas parcelas para ela pagar? Restam 24 também, né? O que que é a ideia aqui? É só a gente entender qual que seria o valor para quitação, o valor aproximado de cada uma das parcelas na saque e na price, né? O valor de quitação, na verdade. Ela quer quitar esse empréstimo. Legal. Na saque, o que que é? O sistema de amortização constante, né? O que que é importante eu saber? Que esse 120, ele vai ser dividido em 48 prestações, que vai me dar quanto de amortização vai ter todo mês, né? Então, 120 48 divide, todo mês eu vou ter 2.500 de amortização, né? E o juro sempre vai vir sobre o principal, né? Então, eu vou ter 120, no outro mês eu vou ter 120 menos 2.500, no outro mês esse aqui menos 2.500 e por aí vai, né? Então, sempre a amortização vai ser constante. Qual que vai ser a amortização aqui? De 2.500, né? Amortização amortização de 2.500. Tá. Faltam 24 prestações, né? Qual que é o saldo devedor dela? Nada mais é do que 24 vezes 2.500, né? Vamos fazer a conta ali? 24 vezes 60 mil. Qual que é o saldo de quitação dela na tabela saque? É de 60 mil. Então, vai ser uma dessas duas questões aqui, né? E na tabela price? Na tabela price a gente vai ter que fazer o cálculo considerando tudo isso aqui, né? Qual que é o PMT dela? O PMT dela o PMT não, a gente vai precisar achar o PMT. Qual que a gente tem aqui? A gente tem o N dela, que é de 48, a gente tem a taxa dela, que é de 1,5, a gente tem o PV dela também, quanto que ela financiou? 120 mil, 120 mil. O que a gente quer achar aqui para chegar lá no nosso valor presente? A gente precisa chegar na PMT, né? Com isso a gente vai conseguir trazer isso a valor presente. Legal, então vamos lá. Quanto que ela financiou? 120 mil. Foi o PV dela a uma taxa de 1,5 em 48 meses. Qual que é o PMT dela? O PMT dela vai ser 3.525, né? 3
3.525. Agora, diferente disso, para chegar no valor presente, para trazer isso a valor presente, a única coisa que eu vou mudar ali vão ser os meses que faltam, né? Porque a taxa vai continuar a mesma, na praça a taxa não muda. O que vai mudar é o valor presente para eu trazer esse financiamento aqui, porque diferente da saque que tem amortização constante, aqui a amortização vai ser crescente na tabela price, né? Os juros vão ser decrescentes e a amortização crescente. A gente tem até uma questão semelhante a isso aqui, tá? Vamos lá. Então, vou zerar os dados financeiros aqui, vou deixar isso como PMT. Qual que é o novo prazo dela? O novo prazo dela são de 24 meses, né? E a taxa? A taxa dela ainda é de 1,5, não mudou. Qual que é o PV dela? 70.607. Então, quando eu vou lá no banco, quero antecipar uma prestação, quero quitar o financiamento do meu carro, o que que é feito? As parcelas são trazidas a valor presente, e aí eu tiro os juros, pago só o que eu tenho de saldo devedor, só de amortização a pagar ainda, tá? Perfeito? A gente vai fazer mais algumas questões assim, porque eu tenho certeza que tabela saque e tabela price, elas são cobradas, e a gente vai fazer aqui de diferentes formas, tá bom? Que eu acho que a prova pode cobrar. Vamos lá, vamos para a próxima então. Deixa eu só colocar uma água aqui para mim, que eu vou falando e a garganta vai secando. Já vai fazendo essa aí para a gente chegar na resposta junto, viu? Vamos lá. Um crédito foi contratado em 30 prestações através do sistema de amortização constante a uma taxa de 1,5% ao mês. Considerando que a primeira prestação se deu em 30 dias e o valor da 10ª prestação foi igual a 2.630, pode-se dizer que o valor da primeira prestação supera a última em qual magnitude? Eu trouxe essa questão aqui porque é uma questão que gerou muita dúvida antes da prova passada e foi os alunos que trouxeram, tá? Nem coloquei a fonte porque eu não sei de onde que o pessoal tirou, mas achei uma questão muito bem elaborada, né? Por quê? Porque a gente está falando do sistema de amortização constante, então a gente está falando da tabela saque, ou seja, que a amortização vai ser sempre a mesma, então a amortização vai ser sempre a mesma, só que eu não tenho o valor financiado, eu não sei quanto que foi financiado, então isso aqui dificulta um pouquinho mais, né? E eu só sei que eu tenho a 10ª prestação, que é de 2.630, né? O que que significa esses 2.630? Esses 2.630, na verdade, eles são a amortização, que vai ser sempre constante, não é verdade? Mais 1,5%, que é a taxa de juros do saldo devedor, né? Do saldo devedor, ou seja, de quanto eu tenho para amortizar total. Não é assim que calcula uma parcela? Então, vamos supor, se eu tenho um financiamento de 60 mil, em 60 vezes, por exemplo, eu sei que a minha amortização constante ela vai ser de R$ 1.000, e se eu tenho uma taxa de 1,5, a minha primeira prestação ela vai ser o quê? Ela vai ser a amortização, que são os R$ 1.000, mais 1,5% dos 60 mil. Dos 60 mil. Até aqui, tudo bem? Isso é importante para a gente chegar lá no final da questão, tá? E aí, o que que a gente vai fazer aqui nesse caso para a gente entender qual que foi o valor financiado? Qual que é a amortização aqui? Eu sei que a amortização vai ser, se foram financiados em 30 prestações, ela vai ser 1/30 de X, porque eu não sei quanto que foi o valor financiado, certo? Mas eu sei que a amortização vai ser 1/30 do valor financiado, mais 1,5%, mais 1,5% do meu saldo devedor. Quantas parcelas eu já paguei? Eu sei que eu já paguei 9 prestações. Por quê? Porque esse é o valor da 10ª prestação. Então, se foram 30 prestações e eu paguei 9, quantas faltam? Faltam 21 prestações, né? Então, qual que é o meu saldo devedor? O meu saldo devedor é 21 sobre 30 de X, certo? Até aqui tudo bem? Então eu sei que 2.630 ele é 1/30 do valor financiado, que seria X, mais 1,5% do saldo devedor, que são 21 prestações de 30, né? Então vamos lá, 1,30
21 dividido por 30 vai dar 70%, não é? 21,30. 21 dividido por 30. 21 dividido por 30 vai dar 0,7, né? Quanto que é 1,5% disso? 1,5% vai ser 0,0105. Então, isso aqui é 0,0105 de x. Até aqui tudo bem, né? E o 1/30, vamos transformar em decimal também, né? 1 entra, 30 divide, vai ser 0,033. 0,0333. Então, os dois 600 de x, tá? Os dois 630 vão ser a soma desses dois fatores aqui, né? Vamos somar lá? 0,0105. Entra 0,0105 mais vai dar 0,0438. Então, 2,630 vai ser 0,0438 de x. 0,438 de x. Então, eu vou só dividir isso aqui, né? Então, x vai ser igual... Entra 2,630. Vou trocar os dados aqui. Divide. Então, o valor financiado foi de 60 mil, né? X vai ser 60 mil. Agora fica fácil, né? 60 mil. Perfeito? Então, eu tenho o valor financiado aqui. Ninguém comentou nada, nem pelo microfone, nem pelo chat. Todo mundo conseguiu acompanhar como que eu cheguei no valor financiado aqui? Beleza. Maravilha. Então vamos lá. Eu sei o que que ele quer. Ele quer saber a diferença entre a primeira prestação e a última prestação, que vai ser a 30ª prestação, né? Qual que é a primeira prestação? Ele vai ser a amortização. Então 60 mil dividido em 30 parcelas vai dar 2 mil, né? Dividido em 30 vai dar 2 mil. Eu sei que a minha amortização é 2 mil. 2. Então a parcela vai ser a amortização, que são os 2 mil, a primeira parcela, mais 1,5% do saldo devedor, que é 60 mil, porque eu não paguei nada ainda, né? Então vamos fazer isso lá. 60, 1,5%, vai ser 900 de juros, entra mais 2 mil de amortização. Então a primeira prestação ela é de R$ 2.900. Essa aqui é a primeira, vai ser igual, deixa eu pôr azul aqui, R$ 2.900, certo? E a 30ª prestação, que é a última? A 30ª vai ser, só falta um saldo devedor, que é 2 mil, mais 1,5%, né? 2 mil, mais 1,5%, mais 2,030, né? A 30ª é 2,030. Cheguei na resposta aqui? Não, não tem nada disso. O que que ele quer? Ele quer a diferença entre a primeira, pode-se dizer que o valor entre a primeira e a última prestação foi de qual magnitude? Eu vou diminuir isso aqui. Quanto que foi a primeira prestação? 2.900. 2.900 menos. R$ 870 foi a diferença entre a primeira e a última. Então a gente marca aqui letra C. Gostei bastante dessa questão que o pessoal mandou lá no grupo. Por quê? Porque aqui, e normalmente a prova vai fazer isso, tá? Ela vai tirar, suprimir algum dado para que você encontre. Às vezes pode vir de uma maneira mais fácil, mas se tiver assim mais enrolado, a gente consegue É, debruçar. caiu uma dessa bem parecida mesmo, tá? Né? Legal. E você É. matou, Bruno? Foi tranquilo? Cara, na prova eu não vou lembrar se eu acertei essa, tá? Eu fiquei por 4 no módulo um, então pode ser Muito que eu, pouco. pode Muito ser que tenha pouco. chance de eu ter acertado, tá? Mas eu acho que eu não acertei não, tá, professor? Eu acho que eu não sabia como fazer, não tínhamos nada meio parecido com isso nos outros simulados. Legal. Então vamos incluir isso lá também. Mas colocando aqui a estrutura da parcela, ficou claro agora? Sim, para mim sim. Maravilha. Então vamos para a próxima. Pessoal, não tem dúvida boba não, tá? Se vocês não conseguiram acompanhar aqui, pergunta que a gente volta quantas vezes forem necessário, tá bom? Essa aqui eu coloquei, essa primeira, talvez a gente tenha resolvido alguma muito semelhante na última aula, mas porque eu quero evoluir para outras duas questões. Uma questão que o Bruno me passou, que eu achei ela muito bem elaborada também,
E uma outra que o pessoal estava discutindo no grupo, e eu já coloco ela, inclusive, na sequência aqui, tá bom? Para a gente conseguir chegar na resposta também. Vamos lá. A tabela a seguir representa as taxas de juros spot em base anual. Então, aqui está tudo ao ano, né? Tudo ao ano, tudo ao ano. Qual é a taxa de juros estimada para o terceiro ano, né? Qual que foi o esqueminha que a gente fez ali, né? Se eu tenho um investimento para um ano, eu tenho uma taxa menor, uma taxa de 2,50, né? Se eu carrego ele para 2 anos, normalmente por abrir mão da liquidez, eu vou ter uma taxa um pouquinho maior, né? De 3,20. E se eu carrego para 3 anos, eu normalmente tenho uma taxa até um pouquinho melhor, por abrir mão da liquidez, uma taxa de 4,10, né? O ponto é que o resultado desse juros composto aqui, ele vai dar muito além, ele vai dar uma diferença, um ganho adicional de um ano para o outro, né? E na verdade é isso que a gente quer saber, qual que é o ganho adicional de um ano para o outro aqui. E isso nada mais é do que a taxa futura, né? Vamos lá. E aí como que a gente faz isso, né? Esse investimento para um ano, se eu carrego ele para um ano, eu vou ter 2,5, né? E o de 2 anos, que é 3,2, né? A gente vai converter essa taxa, né? E aí, pessoal, como que eu faço, né? A taxa é 3,2, eu divido por 100, 1 mais, elevado pelo período que eu quero, 2, dividido pelo período que eu tenho. Eu tenho o período de 1, né? Então, eu vou dividir, elevar 1 menos 100 vezes. Qual que é a taxa? 6,5024, né? Então, eu sei que eu tenho um resultado final de 6,5024. E para o terceiro ano, que a taxa é 4,10. Eu já vou fazer de forma... Vamos fazer passo a passo aqui também, né? 4,10 entra 100, divide 1 mais, entra aqui. O período que eu quero é de 3 anos e o período que eu tenho é de 1. Divide, eleva 1 menos 100 vezes. Qual que é? 12,81. 12,81. 12,81. Legal. E qual que é a diferença desse aqui para esse? Qual que é o meu ganho adicional, né, entre o ano 2 e o ano 3, né? Eu vou subtrair, mas para subtrair, eu tenho que dividir essas taxas, né? Eu não vou fazer um menos o outro. É 1,1281 dividido por 1,0650, né? Quanto que isso vai dar? 1,1281 dividido por 1,0650. 1,0650 divide. Vai dar uma taxa de 5,93. 1 menos 100 vezes 5,9260, né? Então eu tenho aqui o resultado, a letra B. Tudo certo aqui? Que aí a gente vai para um pouquinho mais elaborado, que foi um exemplo que o pessoal falou que já viu cobrar em algumas provas e até trouxe de outro material para a gente discutir. Vamos para a próxima. Tá certo até aqui, né? Silvano mandou o ok aqui, vai me falando aqui, tá bom, pessoal? Só uma dúvida, professor. Por que que eu posso já inferir que quando chegou nessa resposta já está ao ano, sendo que a gente foi fazendo ao período? Só para não confundir aqui, né? Porque o período tá ano, né? Ele me deu a taxa ao ano e ele me deu 3 anos, né? E aí Sim, eu mas quero a diferença do ano 2 para o 3, né? entendi. Se ele falasse a diferença do um para o 3, aí Aí eu são ia dois, chegar ao período. aí você chegar ao período, aí eu teria que trazer isso para ano. Isso, aí eu ia fazer 1,1281 dividido Entendi. por 1,0250, eu ia chegar na taxa ao período, e aí eu ia ter que trazer isso para ano. Exato. É porque eu estou partindo do ano 2 para o 3, né? Só tem um ano aqui entre os dois. Beleza? Mas é uma boa pergunta isso aí. Até porque nessa questão que você trouxe ali para a gente discutir, ela fala bastante sobre isso também, né? Então vamos lá. Seja a taxa. Ah, e a questão que vocês estavam discutindo hoje no grupo também, que eu vou fazer ela aqui na sequência. Eu até fiz um rascunho aqui para tentar copiar ela. Seja a taxa à vista de um ano de 15% ao ano e a taxa spot de 2 anos de 20% ao ano, que também é a taxa à vista, né? De 20% ao ano, a forward
ou a taxa termo, né, que a gente pode chamar assim também, ou a taxa termo, entre os prazos de 150 e 300 dias úteis, considerando 252 dias úteis, é de aproximadamente... Legal, esse aqui vai ser um bichinho, um bichinho um pouquinho mais complicado, né? Porque o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui no primeiro ano, a minha taxa é 15% ao ano, né? E no segundo ano, eu tenho que a minha taxa é de 20% ao ano. Certo? Até aqui tudo bem, né? Qual que é, né, o período aqui, né? Eu tenho aqui 252 dias úteis, que é o período de um ano. E quanto que dá o período de 2 anos? 252 vezes 2? Deixa eu fazer aqui. 504, né? 504, né? Ô, cabecinha. O tic-tac não tá funcionando essa hora mais, não. 504. 504. Mas ele não quer saber até 504, ele quer saber entre 150 e 300, né? Então é isso que vai dar trabalho para a gente aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Qual que é a taxa para um ano? É 15%, né? E para 2 anos, né? Vamos lá para a calculadora. 1,20 entra 2 eleva, para 2 anos a taxa é 44%, né? O resultado financeiro de 2 anos é o quê? 44%, certo? E aí, quanto que eu tenho de ganho adicional do ano 1 para o ano 2, né? Isso que eu vou fazer, 1,44 dividido por 1,15, né? Vamos lá. 1,44 dividido por 1,15. Então, eu tenho um ganho adicional de 25,22. Então, de um ano para o outro aqui, deixa eu apagar um pouco das coisas aqui. Então, o ganho total aqui é de 44%, e o ganho adicional de um ano para o outro, ele é de 25,22. 25,22. Até aqui tudo certo? Vamos lá. Só que aí o grande problema aqui é que o que que eu quero? Eu quero saber qual que é o meu ganho entre 150 e 300 dias. Então eu quero saber de 150, daqui para trás não me interessa, não estou nem aí para o que aconteceu aqui, e daqui para frente até os 504 também não me interessa, não estou nem aí para saber o que aconteceu aqui. Só que eu tenho uma transição das taxas aqui em qual janela? Em 252 dias úteis, né? Em 252 e ele quer de 300, né? Beleza, qual que é a nossa taxa aqui ao ano? A nossa taxa ao ano é de 15%. Qual que é a diferença de dias que eu tenho aqui? 252 menos 150. 252, 150 menos 102 dias. 102 dias. Então eu tenho 102 dias aqui e 300 para 252. 300 para 252. Menos eu tenho 48 dias aqui, né? Legal. Tenho 48 dias aqui. Então, esse primeiro ponto aqui, essa primeira janela, fica fácil, porque eu não tenho ganho adicional nenhum, é só o período de um ano, né? Então, eu vou pegar e transformar a minha taxa. Como que eu vou transformar, né? 1 mais a taxa sobre o período que eu quero, 102, dividido pelo que eu tenho. Não é assim que a gente vai transformar essa taxa do período aqui? Vamos fazer lá na calculadora. 1,15, entra o período que eu quero é de 102 dias úteis, né? 102 dividido pelo que eu tenho. Dividido eleva 1 menos 100 vezes. Então eu sei que aqui o ganho entre 150 e 252 dias úteis é de 5,8201. 5,8201. Beleza? E agora o que que eu quero? Eu quero saber do 48 até os 300. Só que quanto que é o meu ganho adicional? Quão mais rápido ele anda para que eu saia de 15% e ganhe 44%, né? É de 25,22, né? E aí é exatamente isso que eu vou fazer por 48 dias úteis, né? Então o que que eu vou fazer? 1,2522 pelo período que eu quero, elevado ao período que eu quero, 48 por 252, certo? 1,2522, 1,2522, o período que eu quero, 48, período que eu tenho, 252, divide, eleva 1 menos 100 vezes, 4,3769, né? 4,3769.
Desculpa. Só uma coisa aqui. Da onde que veio o 25, 22? O que que acontece? Qual que é o meu, quando eu tenho, no ano, para carregar esse investimento por um ano só, eu ganho 15% ao ano, né? Então, Aham. se eu investir 100, eu vou ter aqui 115, certo? Beleza. Se eu invisto por 2 anos, eu tenho um prêmio adicional aqui, por isso eu tenho uma taxa maior. Então, se eu invisto 100, eu vou ganhar 144, né? Só Sim, que, sim, sim. quanto que eu estou ganhando a mais do 115 para o 144, nessa diferencinha de um ano? Os 25 e 22. Ou seja, foi a taxa a termo, a taxa Ford que a gente encontrou do ano 1 para o ano 2, né? Ah, Talvez tá. Ali no 1,44 dividido por 1,15 dá 25, 22%. Que você não colocou, você não tá isso, escrito. é isso mesmo, vinte e cinco vírgula Ah, tá vinte e bom. dois por Não, cento, beleza. que Só está tava querendo. aqui, que eu coloquei aqui. Eu faço uma bagunça danada, né? Pergunta mesmo. Beleza, é isso N- aí. Não Fechou. entendi por que você usou a diferença da taxa. Como assim, Silvano? Qualquer coisa escreve mais aqui. A diferença da taxa é isso, que eu acabei de explicar. Então, se eu tenho 15% ao ano, eu vou ter um resultado de 115. Se eu tenho 20% ao ano, eu vou ter um resultado de 144, né? Qual que é a diferença do 144 para 115? 25,22. Isso nada mais é do que a taxa forward, tá? Só que 25 e 22 é por esse período todo de um ano. O que que eu fiz aqui, tá? Eu cheguei no período de 102 dias, ou seja, eu peguei os 15%, cheguei no período de 102 dias e cheguei no período de 48 dias, né? Ou seja, peguei esses 25 e 22 aqui, peguei os 25 e 22 e coloquei ao período de 48 dias. Ficou ok aqui, não ficou? Qual que vai ser a taxa para esse período aqui, né? A gente vai ter que compor essas taxas também, né? 1.058201, 1.502821. Se a gente, espera aí, a gente vai somar essas taxas aqui, né? 10.2. E aí eu vou fazer o quê? Vamos zerar aqui. 1.0582 entra 1.0438. 582 e 438, né? Beleza. Vezes, qual que vai ser a minha taxa ao período aqui? 10,45. Então, eu fiz 1.0582 vezes 1.0438. E eu cheguei à taxa ao período que é de 10,45, né? 10,45. Certo? Só que, o que que eu tenho aqui, né? 150 dias, não é isso? Eu tenho 150 dias. Então eu vou transformar, eu poderia chegar aqui e marcar o 10,45, né? Por isso que eu sempre falo com vocês, pessoal, coloca tudo no papel para a gente não se perder. Deixa eu apagar um pouquinho disso aqui, eu vou apagar essa parte de cima aqui, tá? E aí o que que a gente vai fazer? A gente tem a taxa de 10,45, 1.10, 45. O que que eu quero? Eu quero para 252 dias úteis e eu tenho 150 dias, né? Vou fazer isso lá na calculadora. 1.10, 45. O que eu quero? 252. O que eu tenho? 150. Divide, eleva 1 menos 100 vezes 18,18. Será que tem isso lá? 18,17% ao ano. Beleza? Então isso aqui eu cheguei em 18,18 ao ano. Certinho, gente? Deu para entender aqui? Vamos tentar dividir em passos aqui para quem for assistir a aula depois, né? A gente chegou na taxa, num primeiro passo aqui, qual que é a taxa para 2 anos? A gente encontrou a taxa Ford de 1 para 2 anos aqui, que é 25,22. Ele quer esse período de 150 dias para 300 dias, é o nosso terceiro passo. O nosso quarto passo foi encontrar aqui a taxa do primeiro período e a taxa do segundo período. A gente somou essas taxas aqui e chegou a 10,45, que vai ser o nosso quinto passo aqui. A gente sai daqui para cá,
Só que essa não é a nossa resposta, a gente tem que ir para um sexto passo, que é transformar a taxa ao ano. Beleza? Fiz uma bagunça danada aqui. Quem não entendeu, não acompanhou, pode perguntar. E quem assistir gravado também, não entender, pessoal, me chama que a gente vai fazer Ô, junto quantas vezes forem precisos, tá bom? ô, professor, eu só não entendi por que que a gente chega na taxa a 150 dias. Porque a gente calculou aqui, a gente somou não, a gente compôs essas taxas aqui do prazo de 150 dias até quantos dias? 300 dias Ah, úteis, que foi o que ele tá pediu, não bom. foi? A Então, diferença. Tá isso, bom. que a gente chegou na taxa ao período, que foi o que você perguntou lá na questão anterior, né? Rafa, como Perfeito. que eu sei que não é que é só um menos o outro, que eu cheguei ao ano e não cheguei ao período? Porque aqui estava um período à frente, né? Aqui não, aqui faz uma bagunça o período danado, né? Hum. Beleza? Não, tá claro. Agora, a única dúvida que eu tenho é quando fala que essa pergunta, tipo, entre prazos, etc., eu já penso que é um pouco parecido com o começo do exercício, que é na decomposição é dividir uma pela outra. Eu não consigo ver porque, assim, claro, pela resposta, na segunda parte tinha que fazer vezes mesmo, né? Meio que somar as taxas, mas eu não consigo entender o porquê teria que somar. Quando tem a palavra entre, eu vejo que é como se fosse uma diferença e não composição do negócio. Eu não consigo. O ponto é que qual que é qual que é o meu ponto de inflexão, qual que é o meu ponto de diferença aqui, né? Tá na janela de 252 dias úteis, né? Então aqui eu sei que o filme muda, eu saio de um filme A para um filme B, ou seja, eu saio de um ganho de 15% para um ganho adicional de 25,22, né? Então por isso que por isso que eu vou compor as taxas aqui, que eu vou ter que somar isso, né? Porque eu saio de um tipo de música aqui para outro tipo de música, né? Então, eu calculei em períodos separados. Aquela outra que vocês mandaram no grupo, deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui em branco. Beleza. Qual que foi que vocês mandaram? Deixa eu fazer um esqueminha aqui que eu acho que para a gente estressar bastante esse tema, que eu acho que é um tema que está gerando bastante dúvida, né? A gente tinha duas colunas ali, né? O prazo em dias e me corrija se eu estiver errado, tá? E uma outra coluna que era a taxa spot. E aqui ela sempre estava ao ano, Vou pegar certo? aqui para você. Qual Peraí. que era o prazo? 126 dias. Opa, É isso. cento e vinte e cadê meu seis dias, documento? 11,25 ao ano, spot. Isso, 126 dias. 11,25, 11,25 ao ano. Isso. 252, 211,50, 11,50 é 378, 378. 12,25, 12,25, 500, 504, 12,50. 12,50. O que que Tudo ele me ao ano. pede? Tudo ao ano, né? Tudo ao ano. Aí ele pede, conforme a tabela abaixo, a taxa forward para o segundo ano é de. Olha que bagunça que ele faz, né? A taxa forward, ele quer a taxa forward para o segundo ano. Olha só, ele me dá o prazo em semestre. Concorda que isso tudo aqui é semestre? E ele me dá a taxa ao ano. Então já começou a bagunçar o problema aqui, né? E aí, na hora que ele pede a forward, olha só, ele me dá um período ao semestre. Então, eu sempre calcularia a forward aqui ao semestre, não é? Só que o que que ele quer? Ele quer a taxa forward para o segundo ano. Ele quer de dois períodos juntos, né? Então, vamos colocar isso aqui. Vou colocar de preto aqui, né? Ó, eu tenho aqui um primeiro semestre, que é 126 dias, que é um primeiro semestre, vamos colocar em azul aqui, primeiro semestre, que me dá uma taxa de 11,25. Cara, vamos trabalhar tudo em semestre aqui primeiro, que eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos dividir, vamos fazer essa taxa equivalente aqui, né? 11,25
1,1125, 1 entra, 2 divide, eleva, vai dar 5,48 ao semestre. Então, vai ser 5,48, eu falei? 5,48 ao semestre. Então, eu tenho uma taxa aqui de 5,48, né? E para o segundo semestre, que seria 252 dias, né? Segundo semestre. 11,50. Vamos transformar isso aqui também. 1,1150 entra 1, entra 2, divide, eleva, 5,59, né? Então, a taxa aumentou um pouquinho aqui, 5,59, certo? E aí, ele me dá o terceiro semestre, que vai para 378 dias, né? Terceiro semestre. Beleza. Que vai ser 12,25. 1,1225, entra 1, entra 2, divide, eleva, vai dar 5,95. 5,95. Beleza, e ele me dá uma última aqui, que é de 504, que vão ser 2 anos. 504, 12,50. 1,1250, 1 entra, 2 divide, eleva, 6,07, né? Talvez você já esteja me confundindo. Por que que a taxa 11,50 ao ano não é de fato 11,50, dado que nós estamos no 252? Por que, por, por que que tem que trazer ela para semestre? Não, eu só estou colocando aqui tudo na mesma magnitude, tá? É Ah, exatamente isso que está fazendo a gente confundir. Porque olha só, ele está trabalhando aqui ao ano, aqui ao semestre e aqui ao ano. Só que eu vou achar a folha de um para o outro, o quê? Ao semestre, não é? Por isso eu tenho que fazer equivalência de taxas. Exato. Por isso que eu estou fazendo as taxas aqui ao semestre. Ficou claro? É só para a gente não confundir mesmo. Daria para a gente ir ao ano? Eu acredito que sim, mas eu acho que é aí que vocês estão fazendo confusão. mas aí, da forma que está o semestre, de fato, você não está o período. Se pedisse lá o 252 ao período, eu teria que trazer esse E aí, 549. e aí Hã? vocês vão, e aí vai bagunçar de novo na hora de chegar a resposta. Quer apostar? Tá. Vamos fazer junto aqui. Qual que é a diferença qual que seria o resultado aqui do 5,59, que seriam 2 períodos, né? 5,59. 1,0559, 2 eleva. Opa. 1,0559, entra, 2 eleva. 11,49, né? 11,49. Daria o total aqui. De 5,59 para 8,95. 8,95. 8,95. 5,95. 1,0595 entra 2. Não, é 3, né? 3 períodos. 1,0595 entra 3 períodos. Daria 18,93. Então, o resultado dessa primeira janela é 11,49. O resultado dessa segunda janela, que são 3 períodos, e aí eu estou calculando ao semestre, vai ser de 18,93, né? 18,93. 18,93. E o resultado do último ali, 6,07, certo? 1,0607 entra 4 períodos, tá? Então, 26,58. 26,58, né? Legal. Vamos achar a Ford aqui entre o período 1, o período 2 e o período 3, tá? Vamos ver quanto que vai me dar aqui. 1,1893 dividido por 1,1893 entra dividido por 1,1149. Dá 6,67. Então, desse para esse, do período 2 para o período 3,
eu estou tendo um ganho adicional aqui de 6,67. 6,67. 6,67. E desse ano para esse aqui? 1,2658. 1,2658 entra 1,1893 divide 6,43. 6,43. Legal. Então, eu achei a FOID entre períodos diferentes, entre o segundo semestre e o terceiro, entre o terceiro e o quarto, né? Só que, concorda que aqui ele está me dando a diferença daqui para cá e para cá vai ser o total do primeiro para o segundo ano? Ou seja, eu achei a diferença aqui no primeiro ano e achei a diferença entre os 2 anos aqui, né? Então eu vou somar as duas aqui, né? Como que eu vou somar? Vou compor essas duas taxas, né? 1,06 1,0667 entra 1,0643 vezes. Vou chegar em 13,53, né? 13,53. Quais que eram as alternativas aí da questão, Bruno? Fala para mim. Alternativa A, 11,5 ao ano, 12 ao ano, 12,5 ao ano, 13,5 ao ano. Que é a letra D, né? Então essa aqui é a resposta, 13,5. Por que que é ao ano? Porque eu já considerei 2 semestres aqui, né? Então eu estou compondo 2 semestres aqui. É um período de um semestre para o outro e um período de outro semestre para o outro. Por que que eu trouxe a taxa ao semestre aqui, né? Porque eu somei 2 períodos, 2 semestres vai dar o ano. Matou a questão lá? Matou? Não é fácil não, viu? Não, não Super é. complexo. Tem aqui, como é que o Felipe fala? Tem Ele traços de precisa crueldade de, aqui, né? exato, de uma rapidez, uma velocidade na prova gigantesca, né? Para fazer É, esse exercício, uau. assim, qual lição que eu tiro disso aqui, tá? E eu só trouxe essa aqui porque eu achei muito interessante, que é a besteirinha que eu falo toda a aula, gente. Toda aula eu falo isso aqui. Gente, coloca tudo ao mesmo período, só para não bagunçar. Eu tenho um período ao semestre, um período ao ano, vai dar confusão isso aqui, entendeu? Aí beleza, eu cheguei a taxa ao período ao semestre, outro ao semestre, só deu certo aqui, porque 2 semestres dá um ano, né? Mas realmente é uma questão bem complicadinha, bem chatinha. Bem chatinha. Vamos para a próxima, então, que eu separei mais algumas questões. Eu acho que nem vai dar tempo da gente resolver todas, porque elas tomam um tempo grande. Mas essa aqui é uma forma nova de enxergar a questão que eu queria que vocês olhassem também, tá? A gente falou sobre qual que é a composição da parcela na tabela saque, não é? Que é sempre muito fácil eu chegar nela, por quê? Porque é a amortização constante, né? Aqui eu só queria que a gente entendesse como que é a composição da parcela na tabela price, tá? Rafael quer adquirir um imóvel e para isso analisa duas propostas com prazos, juros e valores semelhantes. Porém, ainda tem muitas dúvidas sobre se faz na tabela price ou na tabela saque. Quais as alternativas abaixo estão corretas para instruir o Rafael? Optando pela tabela saque, a prestação inicial será maior e os valores pagos de juros serão decrescentes ao longo do tempo. Isso é verdade, por quê? Porque a amortização vai ser sempre constante, né? Então, sempre, e os juros ele incide sempre sobre o principal. Então, inevitavelmente, na saque sempre a primeira parcela é maior, né? E os juros ele é decrescente, por quê? Porque eu vou diminuindo o meu saldo devedor, né? Conforme eu vou diminuindo o meu saldo devedor e o meu juro ele sempre incide sobre o saldo devedor, o meu juros também vai ser decrescente, certo? E eu já vi muitas vezes a prova cobrar de forma conceitual assim, e é importante a gente entender o conceito, tá? Vamos lá. Optando pela tabela price, a prestação será constante e a amortização do principal será crescente ao longo do tempo. Que a prestação é constante está claro para todo mundo, né? Agora, que a amortização do principal vai ser crescente, está claro para todo mundo também? E é isso que eu queria chegar aqui, tá? Suponhamos que eu faça um financiamento no valor de 30 mil, tá? Como que funciona o esquema da tabela price? Eu vou ter a prestação, vamos colocar aqui algumas colunas, né? Vou tentar não gastar muito tempo com isso. Prestação,
juros, amortização e o meu saldo devedor. Então, se eu financiei 30 mil, eu vou começar aqui na minha primeira linha com 30 mil, né? Beleza, se eu financiei com 30 mil a uma taxa de 1,5% ao mês e um prazo de 12 meses, quanto que vai ser a minha prestação? Que ela vai ser sempre constante aqui. Vamos fazer o cálculo lá, né? Então, 30 é o meu PV, 1,5 é o meu I e 12 é o meu N. Qual que vai ser o meu PMT? Sempre 2,750, né? Então, eu posso ter as 12 linhas aqui, que vai ser 2,750, 2, opa, 2,750, 2,750 e por aí vai. Ou seja, a prestação vai ser sempre constante. Aqui está certo, né? E como que vai ser a amortização e os juros? Vão ser crescentes ou decrescentes? Os juros, ele sempre vai ser sobre o meu saldo devedor. Então, se eu tenho 30 mil, qual que vai ser o meu valor pago de juros? 30 mil, entra 1,5%, vai ser um juro de R$ 450, né? R$ 450. Então, se eu tenho uma prestação de 2.750 e estou pagando juros de 450, 2.750, qual que vai ser a minha amortização? Eu estou amortizando 2.300. Até aqui tudo bem, né? E aí, qual que vai ser o meu saldo devedor? Se eu amortizei 2.300, menos 30 mil, que era o meu saldo devedor do período anterior, eu vou ter 32 mil. Não, é menos, Rafael. 30 mil. E eu amortizei 2.300, eu vou ter um saldo devedor de 27.700, né? Eu estou arredondando aqui, tá bom, gente? 27.700. Beleza, eu sei que a minha segunda prestação também é 2.750. Quanto que vai ser os juros? Vai ser 1,5% em cima de 27.700. 1,5%. Quanto que vai ser de juros? 415,50. 415,50. E a amortização? Vai ser isso aqui menos os 2.750. Vai ser 2.334 de amortização. 2.334 de amortização. Gente, o que que eu queria trazer isso aqui, tá? Não é para dar um nó na cabeça de vocês, não. É que o juro sempre vai ser em cima do saldo devedor, a minha parcela sempre vai ser fixa, então até o final ela sempre vai ser fixa. E o que que eu tenho aqui que a prova cobra conceitual algumas vezes? Que o meu juros ele diminui, ou seja, eu pago cada vez menos juros, então na primeira parcela eu pago um juros mais gordo e ele vai diminuindo ao longo do tempo, e a minha amortização, ela vai aumentando, ou seja, ela começa pequenininha e cada vez eu vou pagando menos juros, eu vou amortizando mais. Até que chegar no final, eu vou ter só amortização e uns juros bem pequenininho. Então é isso que a prova pode cobrar de vocês, tá bom? E eu queria que ficasse claro que a gente não falou até agora em nenhuma questão sobre isso. Vamos lá, então a prestação será constante e a amortização do principal será crescente ao longo do tempo. Perfeito, tá certinho, né? Essa aqui tá certa, essa aqui tá certa. O total de juros pagos será o mesmo independente do sistema escolhido. Não, vai dar diferença. Isso aqui tá errado. Então, 1 e 2 apenas. Beleza? Esse esqueminha aqui de como funciona a prestação na tabela Price, vocês lembravam disso aqui? Que pode cobrar na prova também, tá? Então, fixa isso aqui, qualquer coisa volta na aula lá depois. Bom? Vamos lá para a próxima, então, né? Ficou claro lá, pessoal? Eu parti para a próxima e não perguntei. Me avisa aqui no chat. Certo, Rafael? Não, estou com dúvida. O que que eu Sim, quero que vocês sim. gravam? Juros aumentam, juros diminuem e amortização aumenta. Isso que eu quero que vocês decorem. Tá joia? Vamos para a próxima, então. Um investidor pretende abrir uma franquia de chopp, mas para isso considera uma taxa mínima de atratividade como uma taxa mínima de atratividade o retorno da sua atual carteira, que está em 10% ao ano. Considerando os fluxos de caixa abaixo, ele deve executar o projeto? Qual o valor excedente da sua taxa mínima de atratividade que será gerado para esse projeto? Se ele perguntou o valor excedente à taxa mínima de atratividade, ele quer o valor presente líquido, né? Ele quer o VPL, né? E aí, quando que eu vou executar esse projeto, né? Se o VPL for igual à taxa mínima de atratividade, responde aqui no chat, eu vou executar o projeto ou não vou? Eu vou executar o projeto. Adorei, todo mundo respondeu aqui, muito bom. Se o VPL, opa,
Se o VPL for maior que a taxa mínima de atratividade, eu vou executar? Vou, porque ele está me gerando ganho adicional. E se for menor? Se for menor, não, eu prefiro deixar o meu dinheiro onde eu tenho a taxa mínima de atratividade garantida, né? Então, isso aqui que é importante, né? E aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer o nosso fluxozinho de caixa ali, que a gente teve um desembolso de 410, um caixa de 150, outro de 160, outro de 170, outro de 150, entradas de caixa aqui, né? Outro de 90 e outro de 140, né? Vamos lá para HP. Então eu tive um desembolso de caixa de 4, eu vou pôr só 410, tá, gente, para evitar a fadiga aqui. Um desembolso de caixa, lembra de pôr o negativo, GCF 0 de 410, um 150, que é um primeiro fluxo de caixa, ZCFJ, 160, que é o segundo fluxo de caixa, GCFJ, 170, que é o segundo fluxo de caixa, GCFJ, 150, que é o outro, GCFJ, acho que 90 e 140, né? 90 e 140. 90 GCFJ, 140 GCFJ. Qual que é a taxa mínima de atratividade dele? Eu não lembro. 10% ao ano. 10% ao ano. 10% ao ano. Então vamos pôr a taxa aqui, 10%. Qual que vai ser o meu net present value? 223 mil, né? Beleza, então eu tenho um VPL positivo, de 223K. Eu executo esse projeto ou não executo? Eu vou executar, né? Deve executar, pois o projeto gerou o mesmo resultado da taxa mínima de atratividade. Não é essa, gerou um resultado excedente, né? Não deve executar, pois gerou um retorno excedente de apenas 177. Primeiro que não é 177 e não tem um valor mínimo, né? Eu tenho que exceder a taxa mínima de atratividade. Deve executar, pois gerou um excedente de 223 mil. É isso mesmo. Maravilha? Vamos para a próxima, então, que a gente vai ficar sem tempo aqui. Considere um projeto que necessita de um investimento inicial de 100 mil e tem fluxos positivos anuais da seguinte forma: 10 mil, 30 mil, 60 mil, 35 mil e 20 mil. Considerando a taxa mínima de atratividade de 12% ao ano, o payback e o payback descontado do projeto, respectivamente, será. O que eu quero que vocês lembrem disso aqui, tá? Mais uma vez, isso aqui considera o valor do dinheiro no tempo, né? Então, quando a gente fala de payback, e eu tive um desembolso de caixa de 100 mil aqui, né? De 100 mil, e tive fluxos de caixa de 10, de 30, de 60, de 35 e de 20, ele não quer saber através do payback se 20 mil no ano 1, 2, 3, 4, 5, se 20 mil no ano 5, eles valem os mesmos 20 mil que eles valem no momento de desembolso de caixa. Então eu só quero saber quando que eu vou ter os 100 mil de volta, né? E aí é simples, vai ser 10 mais 30, 40, mais 60, 100. Então no terceiro ano aqui eu já tenho os 100 mil de volta. Vai ser uma das duas aqui. Só que isso não é verdade, né, gente? Por quê? Porque o dinheiro ele perde o seu poder de compra ao longo dos anos corrido pela inflação, né? Então ele quer trazer isso. O que o payback descontado quer? Ele quer trazer esses fluxos de caixa a valor presente a uma taxa mínima de atratividade, né? E aí, tem segredo isso aqui para fazer? Não tem, eu tenho que fazer todos os períodos, trazer um período para cá, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos, né? Então eu tenho que fazer isso aqui sempre trazido a valor presente, né? Vamos para HP. Tudo certo aqui quanto a essa questão do payback descontado? Vamos lá, qual que são os meus fluxos de caixa, né? 10 mil vai ser o meu valor futuro, um período a 12%, qual que é a taxa? 12%. 12%, qual que é o PV? 8.928,57. 8.928,57. Então eu trouxe esses 10 mil a valor presente, contando que eu tenho um período só aqui, né? Agora eu tenho 2 períodos, esse valor de 30 mil. Então 30 mil vai ser o meu valor futuro, 2 vai ser o período, 12 vai ser a taxa, qual que é o PV? 23.915,81. 2, 23.915,81. Período 3, 60 mil e eu tenho 3 períodos, né? 60 mil.
vai ser o meu PV. Quantos períodos que eu tenho? 3. Qual que vai ser o meu PV? 42, 706,81. 42, 706,81. 4. Qual que é o 4? 35. 35 vai ser o meu FV. 4 vai ser o período. 12 a taxa já está ali. Qual que vai ser o PV? 22, 243,13. 22, 243,13. E o 5? 20 mil. 20 mil vai ser meu FV. 5 vai ser o período. A taxa é a mesma. Qual que é o PV? 11.348,53. 11.348,53. Agora eu vou somar tudo isso e ver em qual ano que vai me pagar, né? Eu já vejo aqui que vai ser entre 4,2 anos e 4,5, né? Vamos somar lá. 8,92857, 8,928,57 entra 23.915,81, 23.915,81 mais 42.708,81, 42.708,81 mais. Então, no terceiro ano não deu, no quarto, 22.243,13, 22.243,13. Também não deu, vai ser no 5, né? E aí, o 5 me dá 11 mil, né? Eu preciso 4 anos e meio, eu preciso de metade disso aqui para alcançar? Não, não precisa, eu vou precisar de bem menos, né? Eu vou precisar de 20% disso, né? Então vai ser 4,2 anos. Enfim, é só você dividir isso aqui por 12 meses ou por 10, que aqui não tá em meses, né? Tá 4,2, divide por 10, a gente vai chegar em 4,2. Maravilha? Vamos para a próxima. Só retomando aqui, peraí, desculpa. Para chegar Claro. no 0,2, você dividiu Por 10, né? Porque o ele não dá 4 anos e 2 meses, né? Ele dá 4,2 anos, né? Então ele dá 20% do ano, né? Quanto que falta aqui para 100 mil? 3 e tarará, né? 2 2.200, tarará. né? É isso. 2.200. Vamos dividir 11.348 por 10? 11.348 por 10. 11.348 entra, 10 divide. 1.134, então 4,2, viu? Eu precisava de 2.200, vai me atender aqui do 20% disso, certo? Ou Entendi. não? Certo. Entendeu mesmo? Não, perfeito. Perfeito. Ele poderia pedir em meses, né? Aí ao invés de dividir esse 11.348 por 10, eu ia dividir por 12, né? Pelos meses. Mas como ele deu em decimal, não deu em meses, essa que é a diferença. Maravilha? Gente, eu tô sem pressa. A gente tem muita questão aqui, mas a gente pode resolver depois também. Não tem estresse não, tá? Vamos lá. Uma família tomou um empréstimo pessoal no valor de 10 mil a uma taxa de 2% para ser pago em 12 parcelas fixas mensais. Sabendo que houve os seguintes cobranças envolvidas no empréstimo, determine o valor do custo efetivo total da operação, respectivamente, né? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu PV. O meu PV é de 10 mil? Não, o meu PV, na verdade, ele vai ser 10 mais 250 mais 337,30. Então, ele vai ser 10.587,30. Não é isso? Eu somei na cabeça aqui, eu acho que é isso mesmo. O que eu tenho? A minha taxa também, que vai ser 2% ao mês. E ele tem o meu N, que é de 12 prestações, né? E eu vou chegar no meu PMT, certo? Então, eu estou financiando esse valor aqui, falando que é uma taxa de 2% ao mês em 12 prestações, né? E aí, quanto que vai ser o meu PMT? Vamos lá. 10.587,30, 10.587,30 vai ser o meu PV, a taxa de 2%, 12 prestações, o meu PMT vai ser 1.001,13, né? Então ele já pede qual que é a minha prestação. Beleza, eu já mataria aqui. Só que por que eu trouxe essa questão? Para a gente chegar no custo efetivo total, né? Então eu já sei que a minha parcela é 1.001,13.
Só que os 2%, ele veio em cima disso tudo aqui, né? Se eu falasse que o meu PV é 10 mil, por quê? Porque eu estou financiando todas as taxas aqui. Qual seria a minha taxa verdadeira, que é o meu custo efetivo total, por estar financiando todas essas taxas aqui, né? Então, eu vou zerar os dados financeiros aqui e vou deixar a PMT já salva aqui, né? Que é 1.001. Qual que é o meu PV? Em tese, eu estou pegando emprestado só 10 mil, né? E em quantos meses? Os meses, 12 meses. E aí eu vou chamar minha taxa verdadeira aqui, tá? Então eu tenho um juros embutido aqui de 2,94, tá? Então assim que eu chego, eu vou de frente para trás, depois eu volto de trás para frente, né? Então eu calculo com todos os custos envolvidos, depois eu calculo já sabendo a parcela, que a parcela minha não vai mudar, eu calculo só com o valor que eu estou tomando emprestado. Então, custo efetivo total. Gente, isso aqui não tem segredo, não tem mistério e pode ser que caia. Então não vamos errar isso não, tá bom? Esse foi o intuito aqui. Hoje vocês estão quietinhos, gente. Ninguém tá mandando no chat. Vamos lá. Qualquer coisa, vamos falando aqui. Vamos para a próxima então. 9. Uma família possuía um imóvel financiado a uma taxa, isso aqui é bem legal também, tá? A uma taxa de 9,5% ao ano, que é o custo efetivo total, pela tabela Price, para um prazo de 173 meses com saldo devedor de 490 mil. Essa família foi oferecida uma portabilidade de financiamento imobiliário a uma taxa de 7,5% ao ano. Considerando o refinanciamento pela tabela Price, qual será a economia mensal na parcela destinada ao pagamento do novo financiamento antigo? Então a gente vai ter que fazer tudo, né? Primeiro, eu tenho uma taxa de 9,5% ao ano e tenho uma taxa de 7,5% ao ano. Só que eu tenho o meu N em meses, né? 173 meses. Vamos transformar essa taxa aqui em mês? O que mais que eu tenho aqui? O N em mês, a minha taxa, o valor, o meu PV vai ser o mesmo. É igual 490 mil. O que eu quero? Eu quero a minha PMT com uma taxa 1 e eu quero, aqui eu tenho o N também de 173, eu tenho o PV também de 490 mil, eu quero o meu PMT2 com base na taxa nova, né? Vamos transformar essas taxas aqui. 1,095 entra, 1 entra, 12 divide, eleva, 1 menos 100 vezes. Então a taxa 0,7592. 0,7592. Gente, eu passei voando na taxa aqui. Vocês estão craques nisso aqui ou quer que vá devagar? Qualquer coisa manda no chat aqui, pelo amor de Deus, hein? 0,7592. Opa. 7592 ao mês. Beleza? Já vamos chegar na PMT ali então? Então aqui eu já tenho a taxa. Eu tenho que o meu PV é 490 mil. O nosso N é 173. Qual que é o meu PMT? 5097,49. 5097,49. Beleza? Chegaram nesse valor aqui? Tudo em ordem. Vamos lá. Vamos transformar outra taxa aqui então, 7,5% ao ano em mês. 1,075 entra 1, entra 12, divide, eleva 1 menos 100 vezes 0,6045. 0,60, vamos por 0,6045% ao mês. Então, como já está a taxa lá, eu já vou calcular, tá? Então, vou colocar aqui a taxa, o nosso prazo é 173, o nosso PV também é igual, 490 mil. Qual que vai ser o nosso PMT? 4.574,73. Qual que é o nosso PMT2? 4.574. 4.574,73. 74,73. O que eu quero? Eu quero a diferença desse para esse, ou seja, eu quero saber quanto que essa família está economizando, considerando que agora ela refinanciaria em um juros mais baixo, né? Então, só a gente fazer a diferença ali. 5049, 5094,49. Entra 5094,49 mais 519,75. Vamos ver se tem isso aqui. Tem 522. É isso mesmo?
522. Eu devo ter feito alguns números errados aqui. 5049, 5094, 5094, ponto 49, entra 457473. 4574.73 menos 519,76. Eu devo ter arredondado a taxa ali, tá? Mas chegou próximo a 522 aqui. Maravilha? Vamos para a próxima, para ver se a gente consegue Beleza. resolver coisas novas aqui. Gente, aqui taxa termo, taxa spot e forward de novo. A gente já fez bastante dessas. Vocês querem que resolva essa aqui também? Ou a gente pula ela? O que mais que tem aqui? Tem composição de taxas com a inflação. Falando sobre retorno real. Tem só mais duas, vamos fazer ela então. Não tem erro não. Eu acho que isso aqui está gerando bastante dúvida, né? A Boa. taxa... Quem falou? Desculpa. Pode falar aí. Não, Manda bala. falei, não, boa, vou mandar bala. Vamos fazer então. A taxa de juros spot à vista projetada para um ano é de 3,5 e a projetada para 2 anos é de 4,2. Qual é a taxa a termo do segundo ano? Gente, voltando ao básico ali que a gente fez uma já disso, mas vamos fazer de novo, né? 3,5 aqui, 4,2 aqui. Beleza, 4,2, vamos transformar ela para 2 anos, né? Qual que... Vamos. Vocês já viram a área de trabalho bagunçada assim, gente? Minha esposa falta me matar. 3,5. Vamos calcular o 4,2 para 2 anos aqui. 1,042. 0,42 entra 2, eleva. Então eu tenho um ganho de 8,58 desse ano para cá, né? 8,58. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer esse aqui menos esse aqui, né? 1,0858 sobre 1,035. Ou seja, eu estou subtraindo um pelo outro, né? Entra 1,035, divide 4,90, né? Então a taxa vai ser 4,90. Por que que é ao ano? Porque eu só tenho do ano 1 para o ano 2, né? Ou então o meu período é um ano, né? Então eu já cheguei aqui na resposta letra B. Maravilha? Número B. Vamos lá. Em janeiro de 22, Rafael aplicou 1.200.000 e após 12 meses de aplicação, ele resgata 1.300.000. Sabendo que a inflação foi de 10%, podemos afirmar que... Legal, quanto que o Rafael ganhou? Ele aplicou 1.200.000 para um ano. Ele aplicou 1.200.000 e sacou 1.300.000. Qual que foi a variação percentual disso? 8,33, não foi? Então ele aplicou 1.200 e retirou 1.300. Quanto que ele ganhou? 8,33 mais 8,33%. Só que quanto que foi a inflação? A inflação foi de... O IPCA foi de 10% no período, né? Vamos para as questões. O retorno real do investidor foi de menos 1,52. Então, eu vou tirar um menos o outro, 10 menos 8,33? Não, eu vou decompor as taxas, né? Então, eu vou pôr 1,0833, porque eu quero saber quanto que ele ganhou, né? Ou seja, eu quero tirar a inflação do 8,33, então eu vou dividir por 1,10. 1,0833 dividido por 1,10, 1 menos 100 vezes. Ou seja, 1,51% de retorno negativo se eu considerar a inflação, né? Então, o retorno real, né, foi de menos 1,52. Essa tá certa? Essa tá certa. Tá certinho. Independente da inflação, Rafael teve lucro na operação. Sim, se eu considerar o retorno nominal, ele teve lucro. Ele investiu 1.200, ele tirou 1.300, né? Então ele teve lucro. Essa aqui tá certinha também.
Rafael teve prejuízo na sua aplicação financeira. Não, ele não fala aqui em termos reais, né? Ele não teve prejuízo. Ele teve lucro porque aumentou o valor que ele investiu. Só que em termos reais, ele perdeu para a inflação, né? Então ele teve um ganho real negativo, né? Se ele falasse um ganho real negativo, estaria certo, mas ele não teve perdas, não, né? Então, número 1 e 2 aqui, letra B. Perfeito? Tem mais? Não é a mesma questão aqui. Então, conseguimos matar dentro do tempo, 10 e 26. Gente, eu vi que eu fiquei com a impressão de que essa questão de forward, de taxa termo e taxa spot, taxa forward, está gerando muita dúvida ainda. Se tiver dúvidas, continuar com dúvida, vai mandando para a gente lá no grupo, manda no privado. Vamos matar isso, tá bom? A gente fez bastante exercício, a gente estressou muita coisa aqui. Só que quanto mais a gente estressar para ficar fácil lá no dia da prova, melhor, tá bom? Vou deixar vocês descansarem então. Vamos descansar que amanhã o dia começa cedo. Estou sempre à disposição aqui. Boa sorte, bons estudos, contem comigo. Tá bom, pessoal? Um abraço.